Fala aí, galera, tamo aí de volta. Hoje é sábado, mas esse vídeo é por ontem ainda, que eu não fiz nada ontem, não gravei nada, enfim, não fiz nada. Que é sexta-feira, dia de política, vocês não gostam, mas eu gosto, então que se dane, eu vou gravar o que eu quero e acabou. Então vamos falar de política. Eu assisti um vídeo de um camarada aí, que eu não vou nem falar o nome dele, porque os seguidores dele me aborrecem mais do que ele. Ele já me aborrece bastante. E as pessoas que seguem ele me aborrecem mais ainda. Porque, enfim, eu não admito o cara ser bitolado, ser tapado, sabe qual é? Quem nunca viu isso de perto não vai entender o que eu estou falando. Mas quem já viu um cavalo puxando uma carroça, ele usa um equipamento, mas uns pedacinhos de couro que ficam aqui na frente dele. Isso é para o cavalo não olhar para os lados. Sabe qual é? O cavalo é um bicho muito assustado. Então, se passar alguma coisa aqui do lado dele, ele se assusta e desembesta. Sabe qual é? O cara perde o controle do cavalo. Então, utilizam esse equipamento, chama antólios, utilizado no cavalo, que é para ele enxergar só para frente. Aquilo ali tapa a visão do cavalo, ele só enxerga, só tem essa visão estreita aqui. E eu não admito uma pessoa que haja dessa forma. E é o que acontece com os seguidores desse cara, que eu não vou falar o nome. Então você que é seguidor de alguém, de qualquer um, pense nisso. Pense se você não está sendo um cavalo. Não é no sentido de ser burro, não. Mas no sentido de não querer ampliar a sua visão. O problema do conhecimento é quando você não busca um conhecimento diferente daquele que você já tem. Ou seja, se você ficar procurando só coisas que concordam com o que você pensa, se você só segue pessoas que dizem exatamente aquilo que você já conhece, você nunca vai ampliar o seu conhecimento. Então busque pessoas que falem o contrário do que você acha. Sabe qual é aquela pessoa que pensa diferente de você? Tente ouvir essa pessoa um pouquinho. Não precisa concordar com ela não, é só ouvir. Só ouvir para você ampliar, tirar os seus antólios, tirar a sua visão estreita e ampliar a sua visão. E ouça de verdade, ouça e reflita sobre o que você está ouvindo. Pense, busque a informação. A internet está aí, a informação está na ponta dos dedos. É só ir lá, fazer uma pesquisazinha, procure algumas... Não é uma coisa só não, só para concordar com você de novo não. Procure de verdade, faça uma pesquisa sobre o assunto que você está lendo e procure todas as informações que você puder. Perca o tempo com isso. Isso vai melhorar muito a sua vida e o mundo em que a gente vive, né? Pessoas com um nível de informação mais elevado tendem a cometer menos erros e tendem também a ser menos radicais, que eu acho que o problema que a gente está vivendo hoje no mundo é o radicalismo, é o extremismo, aquele negócio do 0 e 1, esqueci como é que é o nome do negócio, eu trabalho com informática, esqueci, gente. Linguagem binária, é o binarismo, ou é 0 ou é 1. Ou é uma coisa ou é outra, ou é preto ou é branco, ou é direita ou é esquerda. Gente, estão fazendo vocês acreditarem nisso como se fosse assim que o mundo funciona. Não é. O mundo nem é nem branco nem preto. O mundo, a maior parte do tempo, é cinza. Sabe qual é? Ele caminha no meio dos dois. As coisas que funcionam melhor não são nem preto nem branco. São cinza. Então é isso. Temos que ter essa capacidade de entender essa necessidade de misturar as coisas para ter um bom resultado. Sem radicalismo, nem para um lado nem para o outro. Nem para a direita nem para a esquerda. Enfim, é isso. Já falei demais. Bom, para encerrar, queria que vocês entendessem o seguinte. Desde que o ser humano começou a se organizar, deixou de ser nômade e começou a viver em tribos, a coisa funciona assim. Vou colocar aqui três categorias que dominam a humanidade. São os líderes, são os reis, etc. São os guerreiros e são os líderes religiosos. Essas três categorias, tem uma quarta categoria. Qual é a quarta categoria? É o povo. Então, se você não faz parte de uma dessas três categorias, você é o povo. Se você é o povo, você precisa entender coisas básicas. Uma das coisas básicas que você precisa entender é: essas três categorias nunca vão fazer nada por você, para você. Você, que é o povo, precisa se organizar. Precisa entender. O melhor caminho, o caminho mais, não vou dizer o mais curto, porque não é curto, ele é longo, mas o caminho mais eficiente para o povo ter uma vida melhor é através do conhecimento. Então procure conhecimento. Quando eu falo procure conhecimento, não é ficar lendo o Facebook não, porque você só vai encontrar besteira. Você vai encontrar gente que nem eu, que está aqui fazendo vídeo, falando de um monte de coisa. Eu não tenho informação nenhuma em nada. Eu não sou professor de nada, eu só sou um curioso, eu só li muito sobre muitas coisas. Façam isso, procurem a informação.
Procure informação nos livros. Quando eu falo livro, me irrita mais ainda que sempre tem um babaca para falar livro do Mac. Eu estou falando livro do Mac, por acaso? Estou falando de literatura mundial. Vá ler, leia primeiro Adam Smith, leia Karl Marx. Se você odeia o comunismo, vai lá e leia Karl Marx. Leia sobre Karl Marx. Entenda o que é o determinismo marxista. Leia só isso, determinismo marxista. Se você conseguir entender 10% do que ele diz, você vai mudar de opinião sobre o comunismo. Repetindo, não acho que o comunismo funcione. Mas filosoficamente falando, ele tem um sentido. Não funciona, não quero defender o comunismo não. Não tem como defender o comunismo, não funciona. Mas o determinismo marxista é muito interessante de ser conhecido. Adam Smith, Karl Marx, leia também. Aí todos, filósofos, leiam, principalmente leiam Sócrates, que ensina você a pensar. Leiam, talvez Platão, porque ensina você a se socializar, mas Sócrates é mais importante. Principalmente, leia Maquiavel, um dos meus filósofos preferidos. E leia também Nietzsche. Nietzsche é sensacional, é um pensador, para mim, muito moderno, apesar de já existirem pensadores mais modernos que ele. Enfim, leiam esses caras, leiam sobre filosofia, procurem conhecimento, gente. Procurem, não se deixem mais serem levados por falsos líderes. Bom, já estou fugindo do assunto. O que eu queria falar é isso. São essas 3 categorias que existem no mundo. Isso não tem nada a ver com regime político, regime econômico. Não importa se é comunismo, se é socialismo, se é capitalismo. Esses 3 grupos vão estar sempre no poder. E não vão abrir a mão do poder nunca. Se você não se organizar e não lutar pelos seus direitos, os líderes religiosos e os guerreiros não vão ajudar você em nada. Esclarecer melhor, os líderes eram os reis, hoje em dia são os políticos. Existe rei ainda, mas não tem rei em nenhum lugar no mundo que mande, só lá no Oriente Médio. Então, os líderes são os políticos. Líderes religiosos, obviamente, são os padres, bispos, o Papa e os pastores das igrejas evangélicas. E os guerreiros são aqueles caras, guerreiro quando eu falo não precisa ser um cara fardado não. Guerreiros são aqueles caras que partem para a força bruta. Os guerreiros são, em última análise, quem garante o poder dos outros 2 grupos de poder. São os guerreiros que garantem o poder dos líderes religiosos e dos líderes políticos. E quem são os guerreiros? São realmente soldados, mas também são o traficante, o bandido. Quem é o guerreiro? O guerreiro é aquele cara que descobriu que ele não vai chegar no poder porque ele não é nem um líder político nem um líder religioso. Então o que resta a ele é a força bruta. Então o guerreiro é aquele cara que apela para a força bruta para conseguir o que quer que seja na vida dele. Para conseguir os seus objetivos, para conseguir um lugar ao sol. Bom, para encerrar, você que é o povo, lembra do povo? O 4º poder? Precisa buscar o conhecimento e se organizar. Se organizar para lutar pelos seus poderes. Não importa se você é de direita, de esquerda, todo mundo que é do povo quer a mesma coisa, que é ter uma vida melhor. E é por isso que nós temos que lutar. Valeu, gente. Vou nessa aí. Até o próximo vídeo. Fui!